volta no nosso Momento Kids, que é uma programação da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. É uma alegria estar novamente aqui. Vocês já me conhecem, já estamos juntos aí há muitos sábados. Eu sou a tia Liliane Lima e hoje estamos juntos novamente para mais um culto que vamos prestar para o nosso Deus, né? E esse culto nosso tem muitas partes e nós vamos começar com uma parte muito importante, que é a oração. E para começar, nós vamos fazer as nossas mãozinhas da oração. Vamos lá? Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer coisas boas de coração. 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Cruzo agora bem juntinho para fazer minha oração. E na hora da oração nós vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, eu te agradeço por essa tarde maravilhosa que o Senhor nos concede, por estarmos reunidos novamente para ouvirmos mais da Tua Palavra, para conhecermos mais de Ti, para estarmos juntos com os nossos amigos. Muito obrigada por todas as bênçãos recebidas. É que eu te peço e agradeço no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, como vocês já sabem, para o nosso culto, vocês vão pegar a sua Bíblia, fiquem aí com as suas Bíblias na mão, pertinho de vocês, e nós vamos começar então já com partes importantes desse culto. Quem já acompanha a gente há muito tempo, sabe que esse culto ele tem algumas partes que são partes muito importantes, né? Então, uma das partes que nós já fizemos é a oração, certo? É uma parte muito importante do culto. Uma outra parte também muito especial são os cânticos. Os cânticos, né, são os louvores que nós cantamos para Deus com a nossa voz, que nós soltamos o nosso fôlego para louvar o nosso Deus. Uma outra parte também muito importante é o versículo da Bíblia que a gente decora, que a gente aprende. Cada sábado que passa a gente vai aprendendo um versículo novo. E depois nós temos a história bíblica, que nos ensina também uma lição muito importante. Então nós temos 4 partes, vamos relembrar? A oração, os cânticos, o versículo para decorar e a história bíblica, a lição bíblica, ok? Então nós vamos acompanhando aí. Nós já oramos. Agora nós vamos cantar. E vocês sabem que eu sempre gosto de começar os louvores com um cântico de boas-vindas, né? Para chamar vocês, para vir participar conosco desse culto. Então vamos cantar o cântico Boas-vindas para vocês, amigos? Desejarei as boas-vindas para todos os nossos amigos que já estão participando conosco em todos os sábados. Boas-vindas para vocês, amigos. Estou feliz em vê-los. Boas-vindas para vocês, amigos. Que bom foi conhecê-los. Esse próximo cântico agora que nós vamos cantar, ele fala de 2 coisas muito importantes na vida do cristão: ler a Bíblia e fazer oração. Vocês sabiam, né, que da mesma forma que o nosso corpo precisa do alimento, o nosso espírito, a nossa alma, ela também precisa do alimento, que é o alimento espiritual. Ou seja, nós precisamos ler a Bíblia para nos nutrirmos das palavras de Deus e precisamos orar para falarmos com Deus. Então, é muito importante que também as crianças leiam a Bíblia e façam oração. E aí nesse cântico nós vamos ver que se nós não fizermos isso, não orarmos e não lermos a Bíblia, nós vamos somente diminuir. A nossa fé a cada dia vai diminuir. E pelo contrário, se nós lermos a Bíblia e orarmos, a nossa fé vai somente sempre
aumentar. E vamos fazer gestos nesse cântico. A alegria de Deus no nosso coração. É muito importante que nós tenhamos a alegria de Jesus Cristo, né? E essa alegria, ela vem de Jesus, de Deus, diretamente para nós. E essa alegria, ela está no coração de quem? De quem conhece Jesus, né? Não tem outra forma da gente ser feliz se não for encher o nosso coraçãozinho de Jesus Cristo e das palavras dele. Que preenche a nossa vida, que preenche a nossa casa, ela vem de Deus, ela vem de Jesus Cristo diretamente para o nosso coração. Então nós já oramos, já cantamos, agora nós vamos abrir as nossas Bíblias no Novo Testamento. Todos vocês aí vão abrir suas Bíblias junto comigo no Novo Testamento, em Atos, no capítulo 5, Atos capítulo 5, versículo 29, a parte B do versículo, tá? Depois dos dois pontos. Atos capítulo 5, versículo 29, parte B, que diz assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha que versículo interessante. Vamos ler novamente? Antes
importa obedecer a Deus do que aos homens. Depois, no final, nós vamos voltar neste versículo. Eu vou fechar a minha Bíblia e vamos ver se a gente consegue falar aí agora decorado, tá? Uma vez nós vamos ler, que ainda vai passar aqui de novo sem a Bíblia, e depois sem passar o versículo. Vamos lá então? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos, capítulo 5, 29b. Então agora passou. Então, nessa próxima vez não vai mais passar o versículo. E aí nós já vamos decorar. É muito importante que nós tenhamos versículos memorizados na nossa cabeça. Vamos lá então? 1, 2, 3 e já! Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos, capítulo 5, 29b. E esse versículo, minhas crianças queridas, ele nos leva a pensar sobre obediência, não é? Ele fala sobre, é mais importante que nós, obedeçamos a Deus do que aos homens. Porque a lei de Deus, a lei de Deus ela é perfeita, os ensinamentos que estão na Bíblia, eles vieram diretamente do coração de Deus para o nosso coração. E tudo que está na Bíblia deve reger a nossa vida. Nós devemos colocar em prática a cada dia. E hoje nós vamos começar conhecendo um personagem bíblico muito importante. Foi um jovem que fez a diferença no seu tempo. Vocês vão gostar muito de conhecer a vida desse jovem. O nome dele é Daniel. Alguém aqui já ouviu falar em Daniel? Alguma história de Daniel? Daniel, ele é uma personagem bíblica que foi contado no Velho Testamento. Como eu sempre falo para vocês, a Bíblia é dividida em duas partes. Então, Daniel, ele está no Velho Testamento. Para quem tiver interesse depois em ler, Daniel é um livro pequeno, não tem muitos versículos. Deixa eu ver aqui, Daniel tem 12 versículos, 12 capítulos. Daniel é um livro pequeno com 12 capítulos. Dá para vocês lerem até o livro todo. E ele conta a história desse profeta. Foi um profeta que existiu no Velho Testamento. Mas vocês vão conhecer agora a história dele. Ele teve uma história de vida muito bonita. E ele foi um jovem que viveu conforme o coração de Deus. Ele seguiu aquilo que Deus ensinava, porque antes importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Então vamos conhecer um pouco sobre a vida de Daniel. Daniel, ele era um rapaz que ele era do povo de Israel, ele era do povo judeu. E o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele sitiou Judá, ali, a terra onde Daniel morava, e ele levou para a Babilônia, ele pediu que fossem levados para a Babilônia alguns rapazes para trabalhar lá no palácio, para servirem ao rei. Que fossem rapazes bonitos, rapazes de linhagem real, não eram qualquer pessoas que aquele rei Nabucodonosor queria. Ele queria homens que estivessem dispostos a trabalhar, Então, Daniel foi levado junto com mais 3 amigos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ele e seus 3 amigos. E outros rapazes, outros jovens também foram levados. Então, esses 4 rapazes, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, foram levados para Babilônia como cativos, como escravos, E chegando lá, o rei Nabucodonosor chamou o eunuco que o servia, Esse eunuco era a pessoa que trabalhava ali diretamente com o rei e que servia, a sua alimentação, a sua bebida. E ele falou assim: olha, esses rapazes que vieram lá de Israel, eu quero que eles fiquem aqui por 3 anos nessa casa real aqui, se alimentando das minhas comidas. Tudo que for servido aqui para o rei, para o palácio, toda a comida e toda a bebida, eu quero que seja oferecida também para esses rapazes. Porque eu quero que eles fiquem fortes, vigorosos, bonitos, saudáveis,
porque eles vão ao final de 3 anos trabalhar para mim, no palácio, vão me servir, né? Vão servir aqui as pessoas do meu palácio. E aí, só que tinha um detalhe, Daniel e seus amigos, quando veio essa ordem para eles, então o eunuco foi lá naqueles rapazes e falou, olha, a partir de hoje, vocês vão somente se alimentar com as comidas que vierem lá do palácio, comidas deliciosas, maravilhosas, bebidas. E Daniel ele ficou incomodado. Por quê? A Bíblia não fala isso, mas supõe-se que algumas coisas que eles comiam lá na Babilônia eram comidas que quem era do povo de Israel não estava acostumados a comer. O povo de Israel, eles tinham muitas tradições, né? E eles não podiam comer determinados tipos de carnes, eles não podiam beber determinados tipos de bebidas. E ele ficou preocupado. Ele pensou assim, o que eu vou fazer? Como é que nós vamos fazer? Tem comidas aqui que nós não podemos comer, tem bebidas que nós não podemos beber. E aí ele se reuniu com os amigos dele, e eles pensaram, eles pediram orientação de Deus, porque importa obedecer mais a Deus do que aos homens. E aí ele chamou aquele eunuco e falou assim com ele, olha, e aquele eunuco gostou daqueles rapazes, porque eles eram rapazes muito obedientes, eles eram rapazes respeitadores, eles eram rapazes trabalhadores. Ele viu assim, graça naqueles rapazes, viu a diferença na vida deles. E nós sabemos que diferença é essa, né, crianças? O rapaz, a moça, a criança, o homem, a mulher, o adulto, o adolescente, que tem Jesus na sua vida, tem que fazer a diferença. E aqueles rapazes chamaram o eunuco e falaram assim, olha, nós vamos fazer uma proposta para o senhor. E qual foi a proposta? Olha só, crianças, que monte de legumes que eu trouxe para vocês. Ó, nós temos aqui batata doce, nós temos aqui cenoura, chuchu, tomate. Eu gosto de todos esses legumes. Espero que vocês também gostem, porque criança tem que se alimentar bem. Então, ó, trouxe alguns legumes, alguns vegetais, poderia ter trazido frutas também, verduras, porque todos esses fazem parte da família dos vegetais. E então ele falou assim com ele, olha, e água? Legumes e água? Para que isso tem a ver com a história de Daniel? Legumes e água? Pois é, crianças. Eles chamaram o eunuco e falaram assim, olha, senhor, nós queremos fazer uma proposta para o senhor. Nós queremos nos alimentar somente de legumes e água. A nossa alimentação vai ser dessa forma. E aí o eunuco ficou preocupado. Ele falou assim, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Quando o rei passar aqui para fazer a vistoria, ver como é que vocês estão, vocês estarão mais magros, mais pálidos, mais feios, porque não estarão se alimentando direito. E aí Daniel falou assim com ele, olha, então vamos fazer um combinado? No prazo de 10 dias nós vamos nos alimentar com legumes, esses deliciosos legumes que eu gosto muito, espero que vocês também gostem, e com água, legumes e água. Foi a alimentação deles por 10 dias. Tá bom, então vai ser assim. Crianças, vocês não imaginam o que aconteceu. No final dos 10 dias, quando o rei passou para fazer aquela vistoria, Daniel e seus 3 amigos eram os mais bonitos, os mais corados, com a pele bonita, cabelos estavam bonitos, estavam fortes. E aí, eles continuaram com aquela alimentação de legumes e água. Por quê? Porque eles não podiam comer aquelas comidas que o povo de lá comiam, porque eram comidas que eles não estavam acostumados a se alimentar. E aí no final desses 3 anos o rei chamou todos os jovens lá no seu palácio, o rei Nabucodonosor, e falou assim, agora vai ser a prova final. Eu vou começar a fazer um monte de perguntas. E ele começou, pergunta daqui, pergunta de lá, faz perguntas difíceis. E vocês não imaginam, mas todas as perguntas que eram feitas para eles, eles sabiam de todas as perguntas. Gente, tudo que perguntava para eles, eles eram rapazes. Olha o que a Bíblia fala. Nosso texto básico da nossa história está em Daniel capítulo 1 e 2. Fala assim,
Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, né, mais sabedores, mais inteligentes do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Vocês já imaginaram isso, crianças? Naquela época, os reis, eles tinham magos, eles tinham doutores da lei, que eram servos do rei para saber de tudo, de todos os assuntos. Daniel, Ananias, Misael e Azarias sabiam de todos os assuntos. Tudo que o rei perguntava, eles sabiam. Então, olha como é importante a pessoa fazer a diferença onde ela está. E aí teve um episódio na vida de Daniel que foi muito interessante. O rei Nabucodonosor, quando ele sonhava alguns sonhos que ele não sabia o significado, ele chamava os seus sábios, os seus doutores, para dar o significado daquele sonho. E ele teve um sonho uma noite, um sonho que deixou ele assim, muito perturbado, muito incomodado, que tirou assim, a tranquilidade dele. E aí ele chamou os seus sábios, os seus doutores, os homens da lei, para que o ajudassem na interpretação do sonho. E falou assim com eles: olha aqui, se vocês não interpretarem o sonho, o meu sonho, a família de vocês toda vai ser morta. Vocês e todos os seus familiares, porque esse sonho está tirando o meu sossego. E não adiantava inventar não, criança, sabe por quê? Se aquilo não acontecesse, eles seriam mortos. E aí, o que vocês não imaginam é que nenhum sábio, nenhum doutor, nenhum homem da lei, nenhum entendedor, eles não conseguiram interpretar o sonho de Daniel, o sonho do rei Nabucodonosor. Não conseguiram. E o rei ficou incomodado com aquele sonho, e Daniel viu ali uma oportunidade de mostrar que ele era um homem sábio, que ele era um homem diferente. Ele se reuniu com seus amigos de novo e falou assim com eles: olha, vamos orar, vamos pedir a Deus, o nosso Deus, o grande Deus, para me mostrar o significado desse sonho do rei, que eu vou até lá. E aí, crianças, Deus mostrou para Daniel qual era o significado do sonho do rei. E Daniel chegou até o rei Nabucodonosor e falou: olha, rei, eu estou aqui, né, se apresentou perante o rei e falou assim: eu estou aqui porque eu sei o significado do seu sonho. E aí ele relatou exatamente para o rei o que ele tinha sonhado e o que significava cada coisinha que ia acontecer. E o rei foi olhando, pensando, foi fazendo todo sentido, tudo que ele tinha sonhado com aquilo que Daniel foi falando para ele. E por conta disso, Daniel foi colocado pelo rei Nabucodonosor como governador da província da Babilônia. Ele ia governar sobre a Babilônia. Ele seria um homem muito importante. E nós sabemos que quando um cristão governa, as coisas caminham. Mas Daniel, quando ele começou a governar, ele começou a incomodar as pessoas. Quem é esse rapaz? Veio como escravo, agora foi lá, adivinhou o sonho do rei e vai virar governador? Mas essa parte da história nós não vamos conhecer hoje, nós vamos conhecer no outro sábado o que aconteceu com Daniel como governador da província da Babilônia. Porque, como diz lá no nosso versículo que se encontra em Atos, vamos ver se a gente lembra, capítulo 5, do versículo 29, parte B: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Daniel fez a diferença onde ele estava, foi reconhecido e esse era o lema de sua vida: importa obedecer ao meu Deus do que aos homens. E aí nós vamos descobrir nas próximas semanas tudo o que aconteceu na vida de Daniel. Combinado? E eu quero ver vocês comendo legumes, hein? E tomando muita água. É muito importante para a saúde. Então, crianças, essa é a nossa história de hoje. Nós já oramos, cantamos, decoramos versículo, aprendemos história bíblica e agora nós vamos fazer as nossas mãozinhas da oração para nós encerrarmos o nosso culto.
Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer coisas boas de coração. 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Cruzo agora bem juntinho para fazer minha oração. Senhor Deus, eu te agradeço pela história que aprendemos de Ti, pela vida de Daniel, que foi um servo fiel ao Senhor. E eu te peço que nós possamos também ser servos fiéis e tementes a Ti. Muito obrigada por este sábado, que o Senhor nos abençoe a cada dia. No nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Então agora eu quero agradecer a todas as crianças que estiveram conosco. É uma alegria muito grande ter vocês. Espero vocês nos próximos sábados. Papais, mamães, curtam aí as nossas redes sociais, né? A nossa igreja ela tem várias programações durante a semana e nós queremos contar com vocês nas nossas programações. Muito obrigada, crianças. Até o próximo sábado com a tia Patrícia. Nós esperamos vocês. Tchau e um grande beijo.